Galera, hoje vamos tratar sobre associação de resistores. Primeiro, falar da associação de resistores em série. Se vocês lembrarem da aula passada, a gente falou das leis de Kirchhoff. A gente vai utilizar aquela base para determinar aqui essas associações. Primeiro, em série. Se a gente tem uma fonte dessa forma aqui, ó, alimentando 3 resistências, VF de V fonte, aqui é R1, R2 e R3. Essa fonte faz uma corrente circular aqui para alimentar todas as resistências, aqui chamar de IF. Você lembra da lei de Kirchhoff? A tensão que é gerada aqui nessa fonte tem que ser dissipada em R1, R2 e R3, ou seja, a tensão VF é igual à soma VR1, que é a queda de tensão em R1, mais VR2 mais VR3. Qual é a tensão em cima de um resistor? Só utilizar a lei de Ohm, também que foi explicado anteriormente. V igual a R vezes I. Quem é o R aqui? R1. Então fica R1 vezes quem é I? IF, que é a mesma corrente que passa em todos os resistores. IF. Da mesma forma, R2 IF mais R3 IF. Aqui a gente tem um fator comum, IF, então fica assim, VF igual IF vezes a soma R1 mais R2 mais R3. Essa soma a gente vai dizer que ela se chama resistência equivalente, REQ. No final a gente fica com isso aqui, ó, VF igual IF vezes REQ. Se vocês forem perceber, isso aqui é um circuito dessa forma, ó, mais ou menos VF, uma resistência chamada REQ, R equivalente, e a corrente IF. Esse REQ, que é a nossa resistência equivalente em série, é igual a R1 mais R2 mais R3. Ou seja, simplesmente quando a gente tiver resistências de série, basta somá-las para dar uma resistência final. Ok? Então aqui no caso do nosso exemplo, R1, R2 e 3 fica R1 mais R2 mais R3. Aqui o exemplo simples. Qual a corrente elétrica desse circuito? Eu tenho aqui resistências em série, porque essa fonte está gerando uma corrente, está circulando aqui, chamada de I. Aí qual seria a resistência equivalente? Seria 10 mais 5, 15, mais 5, 20. Ou seja, REQ igual a 20 ohms. A corrente simplesmente é tensão sobre resistência pela lei de Ohm. Tensão é 100 e a resistência 20, seria a resistência equivalente aqui, né? Então fica 5 amperes, certo? Bem, já em paralelo, o caso a gente vai ter esse seguinte aqui, ó. Vou ter uma fonte aqui alimentando o circuito, vou chamar de VF. Tem a resistência R1, tem a resistência R2 e a R3. Três são... lembrando que aqui podem ser várias resistências em série que sempre a gente soma, certo? É um caso que a gente generaliza. Aqui eu vou usar 3 também, mas o caso se estende para mais resistências. Aqui a gente sabe daquela lei de Kirchhoff que as correntes quando chegam em um nó, aqui tem um nó A, um nó B. Quando ele chega no nó aqui, a corrente IF, ela vai se dividir aqui, ó. Vai ficar I1, a corrente no resistor 1, I2, que é no resistor 2, e I3 no resistor 3. Ou seja, IF é igual a I1 mais I2 mais I3. Também aqui a fonte VF, ó, ela está desse ponto para esse ponto. Esses pontos aqui de cima são todos os mesmos, porque estão sobre o mesmo potencial. Não tem nenhuma resistência e nenhuma fonte atrapalhando, digamos assim, esse potencial. Ou seja, daqui para cá é como se fosse um fio. Essa tensão VF está daqui para cá, ou seja, está aplicada em R1, em R2 e R3. Ou seja, a tensão em R1 é igual a VF, que é igual a I1 R1. Em R2 é VF, que é I2 R2. E VR3 é VF, que é I3 R3. Certo? Se eu perceber aqui, eu posso fazer aqui I1 é igual a VF sobre R1.
Da mesma forma, I2, VF sobre R2, e assim, R3 é VF sobre R3. Eu posso substituir I1 aqui, nesse fator, posso substituir I2 aqui, e posso substituir I3 aqui. Então vai ficar assim, ó. IF é igual, quem é I1? É VF sobre R1, I2, VF sobre R2, e I3 é VF sobre R3. Daí, ó, VF está em comum, a gente bota VF em evidência e fica I sobre R1 mais I sobre R2 mais I sobre R3. Vou botar o VF dividindo para cá, então fica IF sobre VF. Vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Perceba que a lei de Ohm, I sobre V é igual a 1 sobre R. Ou seja, IF sobre VF é 1 sobre resistência equivalente. Aqui no caso paralelo, fica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Ou seja, a resistência equivalente é dessa forma. Em um caso especial é que se todas as resistências forem iguais, R1 igual a R2 igual a R3, é um caso que é em especial, você vai ter dessa forma aqui, ó. 1 sobre R aqui, vou dizer que elas são iguais a um valor R. Então fica 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R. Aqui é 3 sobre R. E no final a gente tem que 1 sobre R equivalente é igual a 3 sobre R. Então resistência equivalente é igual a R sobre 3, certo? Se a gente tivesse N resistores iguais, a resistência equivalente seria R sobre N. Você dividiria pela quantidade de resistores. Então aqui no caso, esse VF, a gente vai ter assim, ó, VF, uma resistência assim equivalente, que é igual a aqui sim, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, e aqui a corrente IF, certo? Aqui o caso de resistências iguais, resistência equivalente é igual a R sobre N, onde N é o número de resistências que estão associadas em paralelo. No caso da mista, a gente faz a transformação dependendo do caso. Nesse caso aqui tem primeiro em paralelo, tem um paralelo, esses dois são em paralelo, com uma série. Então a gente faz primeiro o paralelo. Vou pegar esse caso aqui, ficaria assim. REC 1, dizer que a resistência equivalente 1 seria igual a 3 sobre 2, que aqui estão resistências iguais, então é 3 sobre 2. 3 sobre 2. Então ficaria um circuito assim. 2 aqui. E aqui a associação feita. 3 sobre 2 ohms e aqui 2. E aqui basta somar a série, né? Ficaria. Aqui 3 sobre 2 mais 2. Que dá 7 sobre 2 ohms. Ou seja, aqui fizemos todas as associações. E agora mais é só fazer os exercícios e treinar que dá certo. Valeu.